Nesse vídeo eu vou falar do Terminal Checkout. É um evento que ocorre no método Wyckoff e pode ser muito útil para suas operações. Antes de mais nada, meu nome é Eduardo Custódio, seja muito bem-vindo ao Wyckoff Academy. Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Tá? Primeiramente eu vou pegar a postagem que eu coloquei lá no Instagram, então eu resolvi trazer ela em forma de vídeo agora, o que é o Terminal Checkout. Então vamos ler de forma didática e depois a gente vê como que é ela da forma prática. Terminal Checkout é um forte impulso descendente através de uma área de suporte anterior. Um Spring é um refinamento do conceito de Terminal Checkout do Dr. Wyckoff e cresceu a partir desse conceito. É executado com o propósito de comprar todas as ações possíveis de detentores fracos ou vulneráveis. É precedido por uma faixa de negociação ou nível de suporte ou no final da área de acumulação. É seguido por uma tentativa de iniciar a fase de marcação do ciclo. O Terminal Checkout é uma queda através do nível de suporte com o propósito de sacudir todas as pessoas que podem ser assustadas ou forçadas a sair do mercado e forçadas a vender. A coisa crítica que é mostrada pelo Terminal Checkout é a quantidade de oferta que sai naquele checkout e se essa oferta é ou não absorvida. Lembre-se deste ponto final, é importante, tá? Então, beleza, lemos aqui o conceito, agora vamos ver tudo isso de forma detalhada no gráfico, tá bom? Então, fechei aqui, a gente está no tempo gráfico mini índice 15 minutos, tá bom? E aqui a gente vai conseguir identificar tudo que foi falado em relação ao Terminal Checkout. Então, vou pegar aqui minha canetinha, tá? Que a gente consegue ver uma estrutura, né? A estrutura clássica de Wyckoff, que é a estrutura do Selling Climax, AR, segundo teste, e aqui na frente nós teríamos nosso Terminal Checkout, tá? Então é a partir daqui que a gente vai estar olhando e tentar entender por que isso aqui é um Terminal Checkout. Aqui no gráfico eu tenho alguns indicadores, aqui embaixo eu tenho Força Weakness, que indica F de força e Weakness de fraqueza, e aqui nos candles eu tenho uma regra de coloração que me dá por parte de VSA a coloração de cada indicador. Então ele me mostra se a coloração tem muito volume, pouco volume, médio volume e assim por diante, tá bom? E essa barra aqui, ó, laranja, você pode olhar aqui, ó, em todo o gráfico, você não vai ver outras barras laranjas. Ela me mostra que teve muita atividade profissional. Pô, Eduardo, o que é atividade profissional? Não tem o que o pessoal chama de os plays, smart money, big play? Então, nós chamamos de atividade profissional. Por quê? Porque a gente não sabe. A gente sabe que os profissionais sempre estarão do lado certo do mercado, né? Então é basicamente isso. Então aqui nós temos atividade profissional nessa barra laranja e aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Então aqui a gente conseguiu ver toda uma estrutura, tudo com base no que a gente acabou de ler. Tem um range anterior que é formado, o mercado tenta jogar para baixo e depois sacode tudo e joga para cima, né? Dominando toda essa oferta que está aqui no fundo. Aqui embaixo no Força Weakness a gente consegue ver que existe um ponto de volume responsável, que ele chega até ser perdido e depois ele retoma, né? Rompendo todas as partes interessantes, fazendo aqui até o SOS e o LPS no próprio Força Weakness. Mas você fala, tá, mas como que eu vou identificar isso aqui de uma forma melhor? Então por isso que eu trouxe aqui agora o outro gráfico, que é o gráfico de 5 minutos, para a gente poder estar vendo isso daqui de forma fractal. Por quê? Porque o mercado, né, ele é fractal. Talvez você perdesse alguma parte da movimentação do mercado ou algo parecido. Aqui no tempo gráfico de 5 minutos, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Aqui eu tenho o meu ADH, que é o indicador de agressão junto com o volume. Aqui nós temos o nosso OSV, que é a mesma regra de coloração aqui que está nos candles, que aqui é volume por barra. E aqui nós temos o nosso indicador OVA, né? Aqui ele está como o OVA Delta, né? Ele é o OVA Swing, porque você pode ver volume, pode ver Delta, pode ver quantidade de pontuação, inclusive o nosso Algo 3, que é esse hashtag ou jogo da velha, tá? Então aqui a gente vai falar como OVA Delta. Eu acabei de dar esse nome aqui, porque a gente só tem um Delta nele mostrando nesse momento. Então agora a gente vai ver se realmente isso daqui foi um Terminal Checkout, com base nas informações que nós temos no gráfico. Para trás a gente já falou, né, que foi explícito que estava escrito no desenho, que ele forma
uma região de range, né? Ele vem formando uma região de range, toda de range, até que chega uma hora que ele finge, né, que joga o mercado para baixo, depois ele joga o mercado para cima. Como a gente vai identificar isso? Através desse movimento aqui, ó. É esse movimento que a gente vai ficar de olho, que é no final do movimento da acumulação, que ele falou lá atrás. Então, o que nós tínhamos aqui justamente nessa região? Nós tínhamos um mercado que vinha de forma padrão, né? Padrão de fase B de mercado, que é a troca de dinheiro, que é o padrão de fase B de mercado, bem tranquilo. Aqui atrás, padrão de fase A de mercado. Aqui atrás é o padrão de fase A de mercado, padrão de fase B de mercado, que é a fase A, fase B, e aqui foi onde deixou o padrão da fase C de mercado. Como a gente consegue identificar isso? A gente consegue ver que o volume aumentou de forma crescente. Então aqui, possivelmente, para quem não está atento, expectativa desse movimento de queda, o mercado tende a cair porque o volume está crescendo. Automaticamente a gente pensa que volume, tendência, mercado vai cair. Só que esquece de olhar todo o contexto referente à movimentação, tá? Então o mercado ele cai, porém, quando ele chega, né, ele aumenta esse volume todo que ele fez ali, ó. Aqui, ó, aumentou o volume. Beleza, então agora ele tem que cair. Só que aí na nossa leitura de VSA, o que ele faz? Ele não cai. Ele aumenta a agressão, olha só, ele aumenta a agressão, essas barras vermelhas ali, dentro dessa barra total de volume é a agressão. Então ele aumenta o volume, ele aumenta a agressão, porém ele deixa os pavios para cima aqui, ó. Ele deixa o pavio para cima, então quer dizer que tem o que nessa região? A absorção, o mercado está sendo absorvido nesse momento. Aqui embaixo a gente consegue ver atividade profissional. Quando tem atividade profissional? Quando as barras do OSV trabalham na parte acima do eixo zero. Quando o mercado está abaixo do eixo zero, nós temos o mercado por inércia, o mercado por pequenos plays movimentando ele, tá bom? Então é basicamente assim que a gente faz essa leitura. E se você prestar atenção, tudo isso aqui, ó, é a formação de uma causa. Tudo isso aqui está formando uma causa. Mas vamos focar aqui. Depois, o que o mercado faz? Com todo esse padrão aqui, ó, ele tem esse candle gigante. Depois ele deixa outro pavio embaixo com esse candle vermelho. Depois ele deixa um candle verde, que já é um candle positivo. Faz essa barra gigantesca com o spread, que ele rompe praticamente todos os candles anteriores, tá? Todos os candles anteriores. E o mais interessante é que ele deixa um delta negativo, aliás, um delta positivo. Deixa um delta positivo de 19.521. Cara, é um delta extremamente alto, se a gente for olhar aqui para trás, tá? Então imagina comigo. Ele saiu de um delta negativo de menos 1.531 para um delta positivo de 19.521. Então aqui configurou o nosso terminal checkout. Por quê? Simplesmente muitas pessoas estavam vendendo em todo esse movimento aqui, ó, muita gente vendendo e muita atividade profissional na compra, então eles estavam segurando o mercado nesse preço. Eu não tenho aqui um times in trade para ver qual corretora estava comprando, quem estava comprando, por que estava comprando, eu não sei. Só sei que na tela a gente tem um delta positivo de 19.521. Então isso aqui configura dentro do fractal do mercado que essa região era uma região de compra. E pela quantidade de agressões, pela quantidade do volume, a gente configura isso daqui como um terminal checkout e não como um spring. Na foto, eu acho que na imagem que eu botei lá, até botei spring, mas isso aqui é configurado como terminal checkout, tá? Depois o que o mercado faz? Depois de ele ter, né, marcado toda essa causa aqui por um tempo, né, ter marcado toda essa causa, lembrando que o mercado ele é contínuo, o mercado ele não é diário, o mercado é contínuo. Então a gente tem o mercado do dia 31 e teve o mercado do dia 1º. Então teve toda essa causa formada para depois ter esse efeito eminente, tá? Então depois o mercado sobe, lá em cima ele ainda faz um LPS, né, lá no topo, para quem quisesse fazer essa pequena operação ali, mas depois que ele confirma
essa alta aqui, aí você tem diversos pontos de entrada para poder estar entrando nessa operação. Mas isso aqui já é outro assunto. O importante aqui era você entender justamente essa questão de identificar um terminal checkout, e foi bem interessante que isso aqui tenha aparecido justamente num dia anterior, num dia após eu ter feito a postagem do terminal checkout, tá? Então aqui a gente volta agora para 15 minutos e a gente consegue ver, né, que toda aquela agressão do fundo foi justificada, ainda jogando aqui, ó, essa barra laranja para cima, rompendo todas as possíveis condições de mercado para baixo. Então o mercado subiu de forma agressiva. Por que fez isso? Não sei explicar. Só sei que aqui nós tivemos uma formação de acumulação de livro. Coloquei até lá no Telegram. Se você não segue a gente ainda lá no Telegram, entra no Telegram, porque está na descrição desse vídeo aqui, o Telegram. Então qualquer novidade que tem, qualquer vídeo, às vezes um stories, um print que eu faço, eu coloco lá no Telegram, tá bom? Então entra lá. E outro convite que eu quero te fazer é que, se você quiser estar utilizando essa ferramenta aqui de forma gratuita, tá? De forma gratuita por um ano, na descrição desse vídeo, aqui tem um QR Code aqui do lado. Na descrição desse vídeo aqui vai ter um link e no primeiro comentário vai ter um link também. Então, quando a gente fechar 250 pessoas, eu vou disponibilizar essa ferramenta aqui de forma gratuita, mediante algumas condições básicas que com certeza vai ser tranquilo para você fazer, que não vai ter custo nenhum para você, tá bom? Então o vídeo era sobre isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, até mais, um abraço, fui!